Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Literafro Entrevista, o programa que promove um bate-papo com autores e autoras sobre produções da literatura afro-brasileira. O escritor convidado de hoje é Kuti, pseudônimo de Luiz Silva. Não saia daí! Mais destacados autores da vertente afro da literatura brasileira contemporânea, Kuti já publicou livros de contos, poemas, textos teatrais e crítica. São mais de 20 títulos em 40 anos de carreira. É uma alegria recebê-lo, Kuti. Muito prazer estar aqui. Agradeço o convite. Muito obrigado. Para colaborar com a nossa conversa, convidamos o professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do Cefet-MG, Luiz Henrique Oliveira, doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada da UFMG. Obrigada pela participação, professor Luiz Henrique. Uma alegria imensa estar aqui. Olá, Soraya. Olá, Kuti. Neste bloco do programa, vamos contextualizar o trabalho realizado pelo Kuti. Doutor em Letras pela Unicamp, Kuti tem dezenas de artigos e trabalhos críticos publicados, entre eles estudos sobre Cruz e Souza e Lima Barreto. Kuti é também um dos fundadores do coletivo Quilomboje e da série Cadernos Negros. Kuti, para começar, como e por que você decidiu ser escritor? Eu creio que eu não decidi. Eu fui me tornando aos poucos, inclusive pelo jogo que significa a literatura, não é? A literatura, ela tem um componente lúdico muito importante e já na minha infância esse componente lúdico ele já foi transmitido para a criação literária por meio de minha avó, que era uma sabedoria imensa de contar histórias. Então, o meu universo infantil é um universo também de histórias, não só por conta de minha avó, mas também por conta das brincadeiras que eu fazia com o irmão. Nós tínhamos algumas peças, inclusive tampinhas de garrafa, e essas tampinhas de garrafa e outros objetos, eles ganhavam vida, eram pessoas, conversavam entre si e tínhamos seu universo. Isso, muito incentivado por minha avó, não é? Também foi me levando para este universo. Na adolescência, eu começo então a encontrar na poesia uma forma de extravasar as minhas inquietações de jovem, e também extravasar as minhas inquietações oriundas do enfrentamento da realidade racial brasileira. O bullying racial eu já havia sofrido, mas ele permanecia mesmo na época do colegial. Então era um enfrentamento constante e na poesia eu podia também extravasar. Mas, contudo, permanece o lúdico, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, nos textos mais calorosos, o lúdico permanece. Daí me parece que eu me torno um escritor, sobretudo por conta do prazer que dá escrever. Kuti, você é um dos fundadores da série literária Cadernos Negros, também um dos fundadores do Quilomboje Literatura. E Cadernos começam os cadernos em 78, você começa também a escrever em 78, o Quilomboje um pouquinho depois, né, de 80. E que balanço você faz da atuação dos cadernos do Quilomboje? É sempre um pouco difícil fazer um balanço de algo que ainda não morreu,
Né? Cadernos Negros fez 40 anos, Quilombo hoje tem 38, mas continuam vivos e ativos, né? Portanto, estão em curso. E eu, como uma pessoa hoje participante dos Cadernos Negros, não mais da direção do Quilombo hoje, a reflexão que eu faço é que nós estamos caminhando no sentido da história do nosso país, por conta de que nós estamos atendendo a uma necessidade não apenas subjetiva da população negra, mas uma necessidade subjetiva do próprio país, porque toda a violência da escravidão, toda a violência do racismo, né, isso tem um custo social, um custo psicossocial muito grande, não é? E há que realmente a nossa sociedade superar esse amontoado de culpas, rancores, não é, que existe dentro das pessoas, temores, não é, para que o nosso país consiga ter um equilíbrio maior nas relações sociais. Eu creio que o Quilombo hoje ele atende muito a isso, porque ele permite que jovens escritores tenham um espaço para o seu processo de criação. Creio que também o Cadernos Negros ele vem na esteira de incentivar as pessoas, não é, a escreverem. Não é? Então, pessoas negras que têm muitas dificuldades para encontrar canais de edição, encontram no Quilombo hoje. Então, todo o movimento social ele precisa de algo fundamental, que é o entusiasmo. Não é? O racismo tira o entusiasmo das iniciativas da população negra. E o Cadernos Negros e o Quilombo hoje fazem exatamente o papel contrário. É o papel de incentivar o jovem, de incentivar as mulheres, enfim, de incentivar todos que pensem a partir dessa produção literária. Inclusive, incentivar a área acadêmica para pensar também, né, os pressupostos da literatura que precisam ser alterados, precisam ser mudados, precisam ser atualizados. Cuti, eu vou insistir nesse ponto ainda que você já bem destacou e perguntar, após 40 anos, que importância então tem Cadernos Negros para leitores e os autores desta nova geração? Quando nós falamos de nova geração, né, nós temos que ter o cuidado para não estabelecer rupturas. Sim. Né? Porque a geração que me antecedeu conviveu comigo, eu convivo com a geração posterior à minha, né? Pessoas que têm idade para serem meus filhos ou netos, né? Eu convivo com eles. Então, essa ideia de geração, no contexto de Quilombo hoje, no contexto de Cadernos Negros, ela não simboliza rupturas, né? Ela simboliza, muito pelo contrário, continuidade. Eu creio que a importância para os escritores é essa, do incentivo, do exemplo também, né, da possibilidade de ler os seus pares, inclusive seus pares de gerações anteriores, né, também ler pessoas de diferentes estados, né, com diferentes experiências culturais, espirituais, enfim, psíquicas. E acho que o Cadernos Negros também criou leitores onde não havia nenhum. Né? Porque muitas pessoas que não leem porque perceberam que ao ler encontram aquilo que significa a rejeição racista, né, nos textos literários. Né? Então a formação escolar ela é muito dolorida, não é, para a população negra porque parte de textos racistas. Então, inclusive, a evasão escolar já foi comprovada, a evasão escolar de crianças negras tem muito a ver com o conteúdo racista que é ministrado nas escolas, inclusive pela própria literatura. Então, creio que o Cadernos Negros significa isso, significa as pessoas negras verem nesses textos um pouco do seu desejo de pertencimento, né? Conseguirem enxergar suas dores, seus sonhos, as suas fantasias, seus temores, nessa
literatura. Portanto, ela estabelece uma identidade bastante promissora para criar leitores, né? Então, acho que o Cadernos Negros vem tendo essa função ao longo do tempo de incentivar pessoas a se tornarem leitoras de literatura, especificamente, de poesia e de contos. Poderíamos dizer, então, que Cadernos e Quilombo hoje, ambos, são espaços para uma criação de uma outra literatura brasileira, diferente da estabelecida por dentro e por fora, e, ao mesmo tempo, um lugar de amparo editorial ao autor negro brasileiro? Creio que nós falarmos de uma outra literatura não seria correto, porque nós estamos tratando de literatura brasileira. Perfeito. Né? Não é porque eu denomino de literatura negro-brasileira que ela não é brasileira. Né? Nós não podemos abstrair essa literatura, tirá-la do contexto da nacionalidade. O que nós fazemos é, sim, literatura brasileira e literatura brasileira de raiz. E quando eu falo de raiz, é de raiz histórica, de raiz social, de raiz cultural, né? Porque a população negra está no Brasil desde sempre. Né? Ela não é um segmento fora da sociedade, nunca foi, não é? E ela constitui substancialmente a cultura brasileira, a população brasileira, a sociedade brasileira. Então, eu creio que o Cadernos Negros ele é realmente um ponto de acolhimento, né? E, como eu dizia anteriormente, é um ponto de acolhimento não só editorial, mas é um ponto de acolhimento também no sentido das pessoas conseguirem enxergar algo que a literatura brasileira, de uma maneira geral, procura escamotear, procura esconder, que são as relações interraciais. E aí eu gostaria de salientar um ponto importante, que é o seguinte: a literatura dos Cadernos Negros é uma literatura que não é uma literatura só de negros, porque ela trata exatamente e sobretudo de relações raciais. Então ali você não tem apenas o personagem negro nos contos, né, e também pincelados nos poemas, você tem também a presença de brancos, de mestiços, não é? Porque ela lida exatamente com as relações raciais, não é? Evidentemente que no enfoque da experiência histórica negra, porque a maioria dos autores são negros. Você tocou num ponto importante que me dá margem, não é, para trazer aqui à discussão um dos seus aspectos mais destacados enquanto intelectual. Além de poeta, além de contista, além de dramaturgo, você também tem uma veia ensaística bastante forte, né? E um de seus principais conceitos, a meu ver, dentre inúmeros outros, é justamente o de literatura negro-brasileira, não é? O que você trata muito bem, define muito bem, salienta muito bem. Nesse sentido, Cuti, o que vem a ser a literatura negro-brasileira e em que medida esse conceito se diferencia de outros, tais como literatura negra brasileira ou literatura afro-brasileira? Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Posso sim. Neste livro aqui, o Literatura Negro-Brasileira, eu discuto este conceito de uma forma bastante exaustiva. Não tem jeito. Não é? Mas eu gostaria de acrescentar um elemento importante, que quando eu estava escrevendo esse trabalho, eu fui fazer uma pesquisa e observei que a expressão literatura negra, ela já existia e ela significava literatura de horror, literatura de terror, não é? E, por outro lado, eu pensei o seguinte: os estudos acadêmicos, os estudos antropológicos, sociológicos, que estudam o segmento negro da população brasileira, eles sempre enfatizaram a palavra negro. Não é? Então, você vai ver há centenas de livros, não é? Talvez milhares, não é? Abordando o negro. Não é? Então, eu percebi o peso que isso tem em termos de conceito. Né? Por outro lado, quando eu fui, de certa maneira, um pouco seduzido
pela ideia do afro-brasileiro, eu comecei a observar por um ângulo que Abdias do Nascimento nos alertou de que era a domesticação intelectual do negro brasileiro. E estudando um pouco a história, eu percebi que, na realidade, eu não fazia parte dessa tradição intelectual, porque a expressão afro-brasileiro, ela vem de uma tradição intelectual que começa com Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, né? E depois, posteriormente, no ano seguinte, Casa Grande Senzala é de 1933, em 1934 é feito no Recife o primeiro congresso afro-brasileiro, né? Este congresso homenageia um dos grandes estudiosos do negro e também um dos maiores racistas, né, que é Nina Rodrigues, né? E neste primeiro congresso, as teses, todas elas, eram baseadas no racismo científico vindo da Europa e cultivado pelos intelectuais brasileiros brancos no final do século XIX e no começo do século XX, né? Então, quem consulta os anais desse congresso percebe muito bem este viés, não é? O viés de um evolucionismo cultural, de um evolucionismo social, que vai se ancorar exatamente na ideia de hierarquia das raças, não é? Esse congresso organizado por Gilberto Freire, não é? Teve também, dentre seus organizadores, médicos, não é? Inclusive médicos psiquiatras, então, que consideravam o negro exatamente como aquele ser estranho, aquele ser doente, aquele ser que precisava ter um destino, não é? O segundo congresso já encontra dissidências maiores do que nesse primeiro. No primeiro compareceram 4 intelectuais negros que foram dissidentes das principais teses. No segundo, essa contestação, inclusive com Edson Carneiro, se torna mais forte. O segundo, ele é de 1937. Então, essa contestação já se torna mais forte, mas ainda predomina essa ideia de supremacia de raça, de supremacia de cultura. Portanto, essa vertente, essa tradição de estudos afro-brasileiros, ela tem esse viés, ela tem essa base, esse compromisso racista muito forte. Por outro lado, a ideia do negro brasileiro, a ideia da literatura negra brasileira, é a ideia que está na tradição de pensadores negros. Em 1950, acontece no Rio de Janeiro o primeiro congresso do negro brasileiro. Reparem bem, e esse primeiro congresso do negro brasileiro, ele vai, na sua maior parte das suas teses, enfatizar outros aspectos que não os aspectos meramente culturais, não é? Nesse primeiro congresso do negro brasileiro, um dos propósitos principais será contestar estes congressos anteriores, os congressos afro-brasileiros. Então, nós vamos observar que, inclusive, na Constituição de 1943, foi feita a primeira convenção do negro brasileiro, que propôs uma série de medidas, inclusive medidas reparatórias para a nova Constituição, que não foram aceitas, evidentemente. Então, fazendo essa comparação, nós percebemos a diferença e, por isso, a minha opção por essa vertente, por essa tradição cultural negro-brasileira no pensamento nacional. Cuti, você poderia ler um poema para a gente? Posso sim. Eu gostaria de ler o poema Persistência, que está nesse livro aqui, o Negrumos Líricos, que é o meu último livro de poemas. Pode ter barulho, a pampa, supimpa, o poema sobe e desce a rampa, na mais fina estampa, de metáfora em metáfora, espontâneo, dança.
Pode ter ruído à beça, sem pressa o poema nasce, e nada impede que ele cresça na praça de um coração rebelde. Pode ter rancor e mágoa. No meio dessa estrada o poema passa pelos vãos da pedra, que só ele enxerga e alarga. Pode não dar pé. O poema nada sobre as vagas de angústias que cegam, depois mergulha e devolve a luz aos olhos inundados de treva. Entre as algas pode o entendimento dar em nada. Sem condão, sem fada, o poema cicatriza a própria chaga de onde a semente brota sonho intenso de desejo com asas. Pode qualquer poder decretar o fim da linguagem negra que persiste impressa do lado oposto da farsa. O poema esgarça norma, decreto, lei e teoria de supremacia de raça, de povo escolhido ou qualquer outra desgraça. Chegamos ao final do primeiro bloco do Literafro Entrevista. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já! Bem, falar do CUT é muito importante para a gente poder pensar e repensar, né, a literatura brasileira, a gente poder discutir o lugar do negro na literatura brasileira. O CUT ele tem um trabalho muito interessante que navega e, de certa forma, por lugares e instâncias de vários projetos literários. O CUT ele tem textos ensaísticos, ele tem uma obra poética muito importante, uma obra ficcional muito importante, os seus contos são muito importantes. Eu diria que se trata de um autor completo, e completo no mais amplo sentido da palavra, uma vez que a gente pode observar na escritura dele, um compromisso social muito importante. Na literatura do CUT, como ele mesmo chama de literatura negro-brasileira, os sujeitos e as identidades negras se fazem presentes na sua tessitura poética, nos seus contos, e ele o faz de uma maneira que a gente possa refletir o lugar desses sujeitos e de suas identidades dentro da sociedade. Isso é muito importante porque a gente fala muito de uma literatura comprometida, de uma literatura, de um texto engajado, e a literatura do CUT, ela é, sim, no melhor sentido das palavras, é uma literatura engajada, e a gente deve pensar que isso faz parte de toda a história, inclusive a história de vida dele, né? O CUT ele é um dos fundadores do movimento Quilombo hoje, ele também é um dos fundadores dos Cadernos Negros, que é uma publicação que já alcançou o seu 40º número, e o CUT publicou em praticamente todos os livros, todos os textos do Caderno Negro, tanto na versão de poesia, quanto na versão de contos e crônicas. É ainda interessante poder pensar que, além da sua trajetória como ensaísta, como autor, ele também tem toda uma trajetória acadêmica, né? Ele é mestre e doutor formado pela Unicamp, e eu acredito que o CUT consegue trazer para seus textos elementos muito fundantes em relação ao ser negro no Brasil. O que representa ser negro no Brasil? O que representa fazer parte de um cotidiano em que esses sujeitos são segregados em diversas formas? E na sua poesia, por exemplo, ele faz isso como algo muito potente, né? Sempre trazendo a ideia dos quilombos, a ideia dos movimentos sociais, a pensar como que os sujeitos, tanto os homens quanto as mulheres, quanto os jovens, como que esses sujeitos se veem enfrentados socialmente. E isso, de alguma maneira, faz com que a sua literatura ela possa interessar não só aos acadêmicos, à academia, mas também aos jovens. E tem algo muito importante também que deve ser demarcado, é a relação do CUT também com a dramaturgia.
Ele é autor de textos gramaticais, alguns textos bem importantes. Tem um texto que eu particularmente gosto muito, que é o texto Quem Tem Medo de Monólogo. É um texto que ele escreve em coautoria com uma atriz, com uma mulher, e eu acho esse texto muito potente porque a gente consegue perceber essa relação de pensar no lugar da mulher na sociedade. Então é um texto construído a partir de um olhar masculino, mas que tem essa ideia de falar com a mulher, até porque ele é mediado, né, também por uma atriz. Então, assim, é um autor que vale muito a pena a gente poder ler e acompanhar. Estamos de volta com o Literafro Entrevista. No segundo bloco, vamos retomar nosso bate-papo para falar da obra de Kut. Kut, nós sabemos que outra vertente de atuação sua é o teatro, né? Você enxerga o teatro como um elemento indutor da formação de leitores? Como que isso se dá na sua visão? Eu acho que o teatro é um pouco mais do que a indução a leitores, sobretudo por conta de que, no Brasil, infelizmente, a escola tem um desprezo muito grande pelo texto teatral, né? Eu acho que é uma visão muito prejudicial para os alunos, né? Que ficam distantes do texto que é basicamente diálogo, né? Mas eu creio que a minha preocupação no teatro, ela tem um pouco da tradição intelectual a qual eu pertenço, que é a tradição de buscar os elementos mais profundos da consciência nacional, né? Que começa no âmbito das relações raciais, começa com Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro. Toda uma produção feita neste período, que Abdias enfeixou em um livro, né? Uma produção de textos de teatro de autores negros e brancos, realmente eu creio que trazem para a gente aquela noção de que nós precisamos tomar consciência daquilo que é tão nefasto, não apenas na sociedade brasileira, mas na sociedade mundial, que é o racismo, que racismo é algo que pertence à antiguidade e não à época da escravidão, né? E esse teatro que eu faço, ele procura exatamente isso, procura encenar os vários ângulos, as várias experiências que as pessoas têm nas suas relações interraciais. Porque parece que não. Todos nós, quando chegamos à vida, já nos é imposto uma série de valores culturais. E nesses valores culturais, os preconceitos, todos eles também são colocados, inclusive no momento em que a criança está formando o seu cérebro, né? Está muito receptivo. Então, esse meu teatro, ele procura exatamente ensinar isso, essas várias facetas das relações raciais, essas várias facetas de manifestação do racismo que inundou, né, ao longo dos séculos, né, inundou a mentalidade, o imaginário brasileiro. E inundou por quê? Porque as ideias requentadas pelos intelectuais brasileiros, as ideias racistas vindas de Europa e requentadas aqui, elas se disseminaram pela cultura, pela música, pela literatura, e nós acabamos criando exatamente uma cultura da crueldade, né? E não há como nós ficarmos passivos diante disso. Então, esse meu teatro, ele procura ensinar isto, né? Para mostrar como que a desagregação da sociedade brasileira,
ela tem como um dos pilares básicos exatamente essa construção da ideia de hierarquia racial. Então, o meu teatro, talvez, ele possibilite, sim, uma leitura, não apenas de livros, mas uma leitura da nossa capacidade de ver o mundo, da nossa equivocada visão do outro, não é? Então, eu creio que é essa leitura que nós precisamos fazer cada vez mais. Ler o Brasil, ler a nossa formação e ler o nosso povo e, de certa maneira, deixar um pouco a ilusão que foi construída de nós mesmos. Nós sabemos hoje que não somos um povo pacífico, né? Nós temos 60 mil homicídios ao ano. Isso não é de povo pacífico. O brasileiro nunca foi pacífico, e sim muito violento, né? Nós precisamos lembrar que nós não somos uma democracia racial, né? Ou seja, nós precisamos cada vez mais nos conscientizar do que realmente nós somos enquanto povo brasileiro. Que exatamente a partir do momento que nós nos conscientizamos, nós podemos avançar enquanto sociedade. Acho que o meu teatro vai na linha do teatro de Abdias e de tantos outros, no sentido de trazer esse Brasil verdadeiro para a nossa consciência. Como dramaturgo, então, Abdias Nascimento é uma referência forte, né? Luiz, você também já se enveredou pela obra de Kut, não é isso? Sim, eu tive a oportunidade de estudar a poesia do Kut no mestrado, escrevi artigos sobre a poesia do Kut, os ensaios do Kut, né? E sempre aprendo ao ler os textos do Kut, né? Eu, ultimamente, também tenho me interessado pela trajetória do Kut como editor, como os primeiros, uma das primeiras referências no campo editorial no que diz respeito a Cadernos Negros e até hoje, não é? E nesse sentido, Kut, um dos pontos que você sempre discute, isso no seu trabalho de mestrado, no seu trabalho de doutorado e outros textos, é a noção de sujeito étnico do discurso, né? O que é o sujeito étnico do discurso na sua concepção e que relações o sujeito étnico do discurso estabelece com a noção de autoria? Bem, a expressão sujeito é uma expressão muito complexa, não é? Porque ela implica na linguística e também nos estudos literários, né? Então, há várias conceituações. Na minha tese de doutorado, eu trabalho com a ideia do sujeito étnico, exatamente no sentido de trazer a noção de que cada pessoa ela precisa se posicionar ao longo da sua vida diante de grandes temas. Então, a ideia de raça no Brasil, desde quando os intelectuais brasileiros começam a criar a ideia de Brasil, ela é fundamental e exige de cada um de nós um posicionamento. Este posicionamento, ele não é um posicionamento que você faz conscientemente, racionalmente, você vai fazendo ao longo da vida conforme os seus posicionamentos nas relações raciais. Ora, isso vai se refletir no texto que você produz. Dentro deste texto, ali, agora nós estamos falando do texto especificamente, preside o discurso uma concepção de raça, não é? Um posicionamento em relação à ideia de raça, que para a ciência não significa mais nada, mas, porém, para as relações sociais está mais que presente, não é? Então, é este sujeito que preside o discurso, é que eu chamo de sujeito étnico do discurso, ou seja, é o posicionamento que esse sujeito
estabelece para que o texto se realize, no sentido de estar, então, demonstrando o seu posicionamento com relação a essa questão de pertencimento. Né? Agora, a outra parte da sua pergunta diz respeito à autoria. A autoria, na minha concepção, ela é algo que advém mais do externo do que do interno. Hoje, quando a gente tem, por exemplo, a figura, né, grandiosa de Machado de Assis, nós sabemos muito bem que Machado de Assis não é apenas o escritor que foi Machado de Assis. Machado de Assis é uma construção dos estudos que foram feitos, estudos biográficos e os estudos também da obra do Machado de Assis. Né? Então, me parece que a autoria ela tem a ver com o sujeito étnico do discurso por conta dessa construção também passar por essa ideia, por esse posicionamento dos intelectuais que fazem do autor alguma coisa que ele muitas vezes não é. Né? Então, creio que aí a gente estabelece essa ideia do sujeito do discurso, porque quando alguns intelectuais se negam a ver, não é, a negritude de Machado, de Cruz e Souza, de Lima Barreto, eles estão se posicionando etnicamente. Né? Eles estão se posicionando. Eu não quero que este grande autor pertença, não é, ao segmento negro da população. E daí até nós vamos ter, inclusive, um trabalho de fotografia, inclusive, que, através de iluminação e tudo mais, vão clareando, né, através de desenhos também, vão clareando esses autores. Né? A Maria Firmina dos Reis, por exemplo, foi detectada como uma autora que é de família alemã, quer dizer, e a foto que hoje vigora aí nos meios sociais é de uma autora branca, né, sendo que até hoje o retrato de Maria Firmina não foi localizado. Né, mas alguém, num determinado momento, disse, não, precisamos de uma imagem, então vamos lançar mão desta aqui. Né. Isso tudo significa o quê? É um posicionamento étnico, ou seja, eu não quero que isso seja atribuído ao conjunto da população negra. Né. É como, por exemplo, de ensinar história do Egito como se o Egito ficasse na Europa. Né. É como Hitler fez ao destruir as narinas, né, das figuras que estavam nas pirâmides para tirar a característica negra. Né? Ou seja, a ideia de um Cristo loiro também, né? Quer dizer, de um Cristo branco. Quer dizer, isso poderia ser chamado de ideologia do embranquecimento? Exatamente, exatamente. Quer dizer, isso tudo é para negar, né, exatamente o estofo cultural africano. Né? E é uma coisa tão absurda, porque todos nós somos afro, né? Todos nós somos descendentes de africanos. Né? Exatamente por quê? Porque a humanidade começa no continente africano e se espalha, né, por todo o planeta. Né? E a nossa espécie, não é? Homo sapiens, também, ela sai dali do continente. Então, somos afros, todos. Então, não são só os negros que são afros, os europeus são afros, os asiáticos são afros. Então, essa ideia de que afrodescendentes são apenas os negros é uma ideia equivocada, exatamente porque hoje a genética já comprovou, não é, de que a humanidade começou ali e se espalhou por todos os outros continentes e foi sofrendo mutações, perda da pigmentação,
afilamento do nariz, estreitamento dos lábios, enfim, isso tudo com uma adaptação ao clima, adaptação à alimentação e a outros fatores naturais. Coutinho, você discutindo essa questão do branqueamento nos leva a pensar em dois temas também muito falados por você em seus cursos, discutidos nos livros e que você faz questão de abordar, né? A autocensura ou a censura que, por vezes, passa o autor negro. Você podia falar um pouquinho sobre esse tema para a gente? Posso sim, acho que esse tema realmente é um tema muito importante porque ele diz respeito ao processo de criação, não é? Um escritor negro, quando ele inicia o seu trabalho, pela experiência, ele vai observando que existe uma receptividade adversa quando ele se pronuncia como negro nos seus textos. Então é como se a voz do emparedado do Cruz e Souza, né, estivesse presente já no processo de criação, ao dizer para este Criador: se você se pronunciar como negro, você será rejeitado. O seu texto não será aceito. E o escritor negro enfrenta isso na prática. Então, qual é a tendência daquele que quer buscar uma aceitação fácil? É escamotear o seu ser negro, a sua experiência subjetiva enquanto negro, a sua experiência existencial enquanto negro, quando produz o texto. Então ele vai fazer o possível para não deixar transparecer no seu texto essa sua negritude, exatamente buscando a aceitação. E isso por quê? Porque ele está já no ato da criação pressionado, ou seja, a partir de um determinado momento, esta censura externa ela é internalizada e a partir de então esse escritor passa ele mesmo a fazer essa sua autocensura naquilo que ele tem de experiência, de subjetividade enquanto pessoa negra. Então, creio que esse é um dos problemas grandes que essa literatura e a arte negra em geral enfrenta, que é a busca de aceitação e a transformação da censura externa em uma autocensura, ou seja, uma censura interna. Como superar, Coutinho? A superação não é simples, ela não é fácil, não é? Ela exige, sobretudo, que as pessoas, os artistas negros, de uma forma geral, entendam o processo do racismo, né? Entendam também e, sobretudo, a antiguidade do racismo. Não é? Como eu disse, ele não nasce com a escravidão, ele é anterior, ele pertence à antiguidade, quando os grupos diferenciados fenotipicamente por conta das mutações, esses grupos se confrontam. É neste momento que o grupo que perdeu melanina ao longo do tempo, ele vai usar o fenótipo da melanina para estigmatizar os outros grupos. Não é? Então, no momento em que o artista começa a entender o racismo a partir da história da humanidade e começa a entender o funcionamento do racismo, né, enquanto algo que é uma intensa, não é? Defesa de privilégios e também começa a entender o caráter narcísico do racismo, não é? Quer dizer, se não se parece comigo, não é bonito, se não se parece comigo, eu não aceito, né? Esse caráter narcísico é que faz com que as pessoas tenham criado, né, essas ilusões, as ilusões de Cristo branco e loiro, né? A ciência já tem mostrado que naquele lugar, naquela época, não poderia existir um Cristo como foi pintado pela Europa, né? Um Machado de Assis bem clarinho, quer dizer, as fotos
Outras fotos têm demonstrado que Machado de Assis era mais escuro do que se pretendia, né? Então, creio que é exatamente isso, esse processo para a superação dessa autocensura. Infelizmente, o nosso tempo acabou, chegamos ao final do programa. Agradeço a presença de Cuti e do professor Luiz Henrique Oliveira. Muitíssimo obrigado, foi uma satisfação estar aqui com você, Soraya, e com o Luiz também. Foi uma alegria imensa, Soraya, Cuti, estar aqui com vocês, não é? Aproveito para convidar todos, assistam a TV UFMG. Muito obrigado. Saiba mais sobre literatura afro-brasileira no portal Literafro. Acesse também as redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.